Olá, ouvintes! Meu nome é Chayana Furtado e eu sou a criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu mergulho aqui na escrita vulnerável, compartilhando através do tema de como é ser uma produtora criativa, vivendo atentamente e pertinho de processos criativos. Através das minhas experiências pessoais, essa loucura gostosa de quem vive de arte em si e quer conseguir viver de arte também no capitalismo. E nesse espaço, aos pouquinhos, vamos construindo, semana por semana, uma evolução do processo compartilhado. Hoje é dia 12 de novembro de 2024 e eu vou ler para vocês nossa carta de amor, que criamos de forma escrita, toda semana para a nossa newsletter. Então, bora se organizar? Essa é a cartinha da semana número 12 e o título é Culpa Minha. Se o ódio faz avançar, a culpa ensina a recalcular a rota. Somos herdeiras da culpa desde Adão e Eva? Mas que cagada! Como uma viciada em viver intensamente os ditados populares, eu tenho lidado bastante com a culpa. Onde colocá-la? Como renomeá-la? Uma coisa é certa, não dá para viver ou criar sem culpa. Sou ensinada pela existência social e religiosa a carregar a culpa como uma sombra pesada, que recai sobre os ombros toda vez que cometo um tal deslize, algum ato de travessura da minha versão de menina má. Contudo, tratar a culpa seria como remediar a tristeza. Não dá. Olhar para ela não significa querer que desapareça, mas aceitar a sua presença, ora como guia, ora como uma guilhotina dos meus desejos. Assim, escolho semanalmente voltar aqui para escrever sobre o processo criativo. Faço disso um norte para aliviar a paralisia da culpa e deslocar o sufocamento como uma injeção de oxigênio renovado de liberdade. Transformar travessuras em travessias. Esta é a proposta. Achismos de terapia. Por anos, acreditei que terapia, arte e criação poderiam me libertar da culpa. Tentei me livrar da culpa católica, da culpa de ser mulher e da culpa por sentir culpa. Fiquei presa nessa espiral de loucura que me paralisava. Não consegui. Quando percebi isso, tive ódio. Não estou à altura das minhas próprias invenções. Detonar o capitalismo e tudo que exige a perfeição da produtividade, inclusive de mim mesma, é uma luta diária. Sinto culpa por não performar como deveria, por não alcançar a perfeição que inventei. Queria ser discreta, eficiente, impecável. Até o meu riso eu já tentei consertar. Culpada por ser intensa até nisso. Ri alto demais. Que pecado. A pergunta que me move essa semana é: em que momento a culpa se torna um obstáculo? Como nos beneficiar do lado positivo dessa força? Onde está o equilíbrio entre não posso entregar qualquer coisa e nunca serei boa o suficiente? Essa culpa extrapola, entra na relação com o corpo, com a comida, com o tempo. Ela se materializa em alergias no meu corpo, tentando se defender de inimigos invisíveis. E comendo uma torta de limão com um café no meio das férias, veio choro, desespero e ela me invadiu. A culpa. Minha torta de limão. Depois de um almoço, queria um café, mas quando vi a torta de limão cheia de suspiro no balcão, eu disse: quero a torta também. E aí veio um processo de ladeira abaixo no meu cérebro. Você pode pensar, ela estava com culpa por comer açúcar? Mas não, não é só isso. A minha culpa é por tudo. É o glúten, o açúcar, o leite. Em 10 segundos entre a escolha e a minha primeira colherada, eu senti um gosto de liberdade plena, acreditando ser o meu desejo e só o meu desejo que disse: quero, logo vou ter. Mas logo depois veio o ódio, a raiva e a culpa. Percebi que não era só sobre o desejo do gostoso, do doce. Foi também o desejo do puta que pariu, me auto-sabotei de novo, vou passar mal. Por quê? Esse é o ciclo que eu frequentemente ando na terapia. Essa sensação invade também nossos processos criativos. Projetos são como os nossos bebês, são frágeis, que precisam de nós para crescer. A culpa, quando domina, inviabiliza nossas criações.
Ela paralisa e cria angústias, geralmente desnecessárias. Elaborando as articulações diante da torta de limão, somatizada a culpa por estar de férias, sem sequer eu ter um emprego formal, eu vim escrever para elaborar como podemos botar esse sentimento na bandeja, como mais um ingrediente essencial do fazer artístico. Temos ingredientes indispensáveis para sermos artistas: medo, autossabotagem, vergonha, angústia e, claro, a culpa. Acho que se temos tudo isso e usamos bem misturado no nosso fazer, já podemos nos chamar de artistas. Procrastinação faltou? Claro que não. Essa é a consequência disso tudo aí. Me vê um café e a culpa, por favor? Tomada do poder pessoal. Como nós lidamos com a culpa? Tudo que não somos capazes de eliminar, podemos usar. Como disse Emanuel Aragão, viver sem culpa é uma fantasia. Então, que ela seja também uma força. Bora, meus guerreiros das artes. Se der certo, culpa. Se der errado, mais culpa. Mais um eu já sabia. Logo, bora, força na peruca. O ódio é um motor para mim hoje. Como eu já disse por aqui, bem poderoso. O ódio revira meu corpo e acende as chamas do movimento. Me deixa inquieta, mas a culpa não. Ela geralmente tem a força de me apagar, me desmanchar, me derramar em choro e refletir no sentimento complexo de que eu me abandonei. Sentir isso até hoje me deixa num abismo. Quanto mais eu tenho, mais culpa tenho de estar com culpa. Nesse espiral de loucura que não é libertador, ele encolhe. E esse lugar do sentir culpa porque abandonei meu desejo é mentiroso. A viagem. A virada para mim dessa viagem, da ingestão da torta, foi pegar a crueldade que meu cérebro e meu corpo estavam prontos a iniciar. Inventei uma nova narrativa, com antialérgicos e água, muita água. Acreditei no poder interno, abracei meu ódio, abracei minha culpa e dessa vez cuidei e compartilhei ela. Já que ela vinha me visitar, então fiz a cama para ela dormir bem. Escrevi sobre ela, falei sobre, dialoguei com outro fora de mim, chorei. Reconheci um percurso enorme da infância até aqui, com a minha relação com a alimentação e suspirei tomando chá. Toda vez que sinto culpa da comida que eu ingiro, faço chá. O quente fora vira dentro e alivia. Qual é o seu chá? Como aquecer teu processo de dor? Assim, no paralelo, penso que o que me impede de criar não é o medo de errar, mas o peso de achar que deveria sempre ser bom. A força da vulnerabilidade não vem em expor sem sentido, mas na tomada da consciência. Isso, para mim, é o pulo do gato. Tentar mudar o padrão de valor meu e compartilhá-lo é o que eu faço aqui. Redesenho minhas forças e minhas culpas. Quando escrevo essa carta semanal, tomo a decisão de ser fiel a mim mesma. Aceito minha culpa como um norteador, um reflexo do que valorizo. Indicação de um desejo. Não terminar algo. A ideia é que simplesmente não consegui dar conta. Achar o meio do caminho. A culpa é uma pista para investigar alguma coisa. Quero começar a me permitir investigar o que há por trás da culpa, pois é algo que me ameaça e me encanta, o sentir culpa. Então, o meu desejo é que, quando venha, possamos tomar as rédeas dessa investigação. A culpa não precisa ser uma inimiga, mas sim uma testemunha silenciosa do que valorizamos. Toda criação é um pacto com nossos fantasmas. Toda culpa é um norteador do que queremos. Criar é aceitar fins. Culpa pode surgir no lugar de outra coisa que sentimos ser pior que ela, o fim. Todos os processos têm seu ciclo. Eu criei uma produtora, sonhei tanto, tão lindos os desenhos, os desejos, fantasia que poderia ter feito algo. É um processo de luto que até agora sinto. Vergonha, trauma, medo. Tento me defender do que é impossível, do fim. Até o filme que eu produzi nunca finalizei. Não aceito ainda que esse foi o fim. Culpa, medo, fim. Culpa também surge no luto, o fim de ciclos, projetos, sonhos. A culpa pode ser o escudo contra um fim que ainda não aceitamos. Criar é aceitar que nem tudo será eterno. Aceitar o fim, mesmo que carregue culpa, é libertador. Mas será que um dia consigo? Sempre tem que ter um culpado? Oscilar entre a culpa é minha
é do outro, é do capitalismo, esse sempre. Eu não fui suficientemente forte para lidar. É impensável. Eu não quero ser culpada de tudo. Logo, sendo a culpa minha, eu coloco em quem eu quiser. Não é esse o ditado? Oscilar entre o pior tá fora versus o pior tá dentro? Não ser capaz de finalizar um projeto ou uma ideia é a morte de uma produtora. E eu tive e tenho que lidar com essa morte todas as vezes. Seja porque fui demitida, porque me demiti, porque a relação com o projeto acabou ou porque o filme nunca se realizou. Perder o nosso objeto de amor, nossos projetos, parte dos nossos sonhos, minha produtora. Entender a origem e o que elas estão falando, nossa pesquisa sobre a raiva, nossa pesquisa sobre a culpa. E não chegar em conclusão nenhuma, e mesmo assim escrever e viver e produzir em cima disso. Um PhD autoinvestigativo sobre por que ainda temos culpa sobre tudo aquilo que sonhamos, mesmo sabendo que não poderíamos ser diferentes do que fomos. Ser produtiva nas férias. Outras vezes, não. Hoje sinto culpa de estar de férias e vim aqui escrever para me sentir processando e trabalhando. Não só o sentimento, como a culpa de desligar do mundo, que não paga minhas contas, nem as minhas férias, mas amansa o sentimento de que fazer para o outro é maior do que fazer para mim. Queria ter lido mais, comido mais, descansado mais, ter feito listas de organização sobre o que fazer. Voltei das férias me sentindo caótica, olhando minha conta bancária a todo momento, perdida entre reuniões, prazos, fundos, confuso horário completamente desconfigurado, o corpo cansado, fora da minha casa, ainda me sentindo aérea, lunática e completamente desenraizada. Passei pelo perigoso processo de glorificar as minhas próprias culpas para percebê-las como virtude, como consciência de privilégio de classe. Produzir a culpa das férias é nada além de me aproveitar de um tal traço virtuoso que inventamos para lidar com a nossa produtividade. Nossa, como eu sou produtiva! E que merda é perceber que eu fiz isso de novo e nas férias. Quando o ódio move e a culpa recalcula. Somando os ditos de cada semana, estamos com: vá com medo, vá com culpa, se reinvente, reinvente o seu desmanual, mas não paralise. Mesmo julgando e se culpando, continue. Se o ódio faz avançar, a culpa pode ajudar a recalcular a rota. E o dito máximo da nossa carta Processo de Amor é: não parar enquanto se buscar o movimento. Com carinho e energia, seguimos para mais uma semana. A próxima sessão é a Se Inspira Artista. E a artista que trazemos aqui essa semana é a Helena Tejada Herrera. Helena é uma artista contemporânea peruana que trabalha com fotografia e arte digital. Sua obra explora questões de identidade e o corpo, utilizando elementos do surrealismo e da arte conceitual. Eu explorei aqui um pouco as camadas da culpa, desejo e autoimagem de forma introspectiva. Espero ter conseguido dialogar um pouco com o trabalho dela. A videoarte que eu deixo o link se chama They Sing, They Dance, They Fight. Elas cantam, elas dançam, elas lutam, que apresentam um diferente grupo de mulheres que, sem pedir desculpas, interpretam construções alternativas de feminilidade. Uma celebração, para mim, de amor e da força. O Lanterna da Foca da semana tem as referências que consultei para escrever a cartinha dessa semana, que é o podcast Emanuel Aragrão. Viver sem culpa é uma fantasia. O nome do podcast é Podcast da Semana. O livro A Coragem de Ser Imperfeito, do Brené Brown. E a leitura A Arte da Performance, analisando a obra de Helena Tejada Herrera, artista peruana, da Teresa Arias Rojas. Depois eu sigo para as chamadas em aberto e em destaque em Portugal. E peço que você consulte o nosso link no Bentomi ou nos siga no Instagram. Se organiza, artista meu. Encontre todos os links e as chamadas publicadas nas nossas redes. Monte sua agenda de interesses, mas não se desespere. Prepare-se para as chamadas com calma, fé e sem desistir. Você já apoiou um artista independente hoje? Ficamos aqui, no fim da cartinha de amor dessa semana. Se gostou do projeto e do nosso conteúdo, peço que compartilhem. Estamos começando.
vivendo o processo de busca de financiamento de maneira exposta e conjunta. Seu apoio é o que mantém esse projeto vivo e acessível. O maior sonho do produtor independente é vencer algoritmos e ganhar patrocínio e edital. Então, bora! Vamos se organizar para construirmos nossas utopias, juntos. O Se Organiza Artista acontece aqui, direto entre nós. Quando você apoia, garante que esse conteúdo continue gratuito e disponível a todo mundo. É assim que, juntos, tentamos compartilhar informações, contribuições e expandir. Sua contribuição, seu comentário, seu like faz toda a diferença. Até semana que vem. E até lá, bora se organizar? Beijos com carinho e energia, Chayana.